Olá, pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo da série Analisando. Eu gosto sempre de trazer aqui, né, para esta série, assuntos que rolaram durante a semana, que a gente falou ou lá no grupo de bate-papo, ou nos grupos, né, do Clube do Bem-Estar, ou Clubes do Livro, enfim, né, sempre tem ali algumas coisas que pegam mais, e eu gosto sempre de trazer como o assunto aqui da semana, né, para a gente conversar aqui na semana. E tem uma coisa que tem sido recorrente, né, até já foi brincadeira aí nas lives do Clube do Bem-Estar, e também eu tenho feito isso, né, com pessoas, né, que fazem atendimento comigo, né, fazendo essa dinâmica de falar para as pessoas, né, fale sobre o que você quer, né, porque a gente acha que a gente está falando sobre o que a gente quer, mas na verdade a gente tem um discurso muito mais repetitivo e crônico, muitas vezes, do que sobre as coisas que a gente não quer. Na verdade, né, pode parecer um pouquinho estranho, né? A gente pensa que está falando sobre o que quer, mas a gente realmente está falando sobre o que a gente não quer. Quando eu estou dizendo, né, quando eu falo falar, né, às vezes não é só tentar expressar palavras, né, é a vibração, né, às vezes a pessoa está falando, né, expressando, né, palavrinhas, ali, soltando palavrinhas, aparentemente falando sobre o que ela quer, mas a vibração que está por baixo ali, a vibração é da resistência, né, eu quero que seja fácil, eu quero que seja divertido, né, mas a vibração não está fácil, não está divertido. Então, o legal é perceber, né, o que eu estou sentindo quando eu estou falando sobre aquilo que eu quero. E eu trouxe, né, como base para essa conversa, o texto, né, Permitindo Suas Bênçãos, na verdade, que é o texto do vídeo, o primeiro vídeo que foi publicado aqui no canal, há alguns anos atrás, né, o Permitindo Suas Bênçãos. Aliás, quem quiser ter acesso aos textos dos vídeos que estão aqui no canal, é só seguir lá o nosso site, né, www.jollypermission.com.br, na aba Abraham, tem lá, né, os textos, a gente vai atualizando toda semana, então, os textos dos vídeos aqui, né, o pessoal que nos acompanha no Café com Abraham sabe que, né, normalmente os textos estão disponíveis lá, né, que tem gente que gosta de ler e acompanhar, né, e eu peguei aqui o primeiro vídeo, né, que veio aqui para o canal, Permitindo Suas Bênçãos, porque eles destacam nesse texto exatamente isso que eu tenho já falado há um tempo, o fale sobre o que você quer, nesse sentido de que a gente fala mais sobre o que está manifestado, a gente fala muito mais sobre o que está acontecendo. A realidade, ela é muito atraente, nós temos 5 sentidos físicos, né, para traduzir a realidade. Então, ela é muito mais atraente. Quando a gente está passando por situações, normalmente situações complicadas, difíceis, a gente tem uma tendência, né, a ver, ouvir, sentir, pegar na mão, né? Então, a tendência é que a gente dê muito mais atenção à realidade manifestada. E os Abraham falam nesse texto, que é muito interessante, é justamente isso, né? O tempo que a gente passa dando atenção para a realidade manifestada, nós não estamos permitindo que a realidade vibracional que já foi criada venha para a realidade, né? E aí eles citam aqui, né, que a gente fala aqui, puxa, Abraham, agora que é verdade, né? O que está acontecendo aqui que é a verdade, porque eu estou sentindo, eu estou vendo, né, estou experimentando isso. E eles falam, né? Isso é meio óbvio, né? Porque vocês estão olhando para isso, mas enquanto você está falando do que está manifestado, você não está permitindo que aquilo que foi criado venha para a manifestação, que as vibrações são diferentes, né? Aí eles seguem aqui, né? Você não pode decidir, né, que isso seja verdade apenas porque está manifestado, porque a verdade mesmo é a realidade que você está criando. Então, a versão vibracional, né, como eles falam disso.
nós usamos, né, a nossa mente, nós temos os nossos pontos de vista, as nossas crenças, né, nós temos todo o nosso potencial, né, para criar o mundo que a gente deseja. A energia que cria mundo está fluindo através de nós e nós filtramos esta energia com os nossos pensamentos, né? Ou seja, eu posso criar a realidade que eu desejo. Na verdade, é criar, eu diria que é mais permitir mesmo, né? Porque a criação ela já acontece quase que automaticamente. Na verdade, ela acontece automaticamente. A gente vai vivenciando os nossos contrastes no dia a dia, a gente vai vivenciando as nossas apreciações no dia a dia, e nessa mistura a gente vai vibrando, vibrando por mais, pedindo por mais daquilo que a gente está apreciando e a solução para aquelas coisas, né, que não estão funcionando. E tudo isso fica, né, como os Abraham chamam de vórtice, eu gosto de chamar de campo, né? O nosso campo fica no nosso campo vibracional como potencialidades, como probabilidades, como potência, né? Eu gosto às vezes de falar, né? Permita a potência que você é, seja a potência que você é, porque permitir que tudo que você deseja, que está neste campo, venha para a manifestação. Mas é muito importante perceber, né? Como que eu posso permitir isso? Como que eu posso deixar que essas coisas fluam facilmente para a minha vida? Literalmente, já falamos muito, mas é muito gostoso repetir. Prestando atenção em como você está sentindo, porque o pensamento que você pensa vibra no seu corpo. Então, você sabe qual é o pensamento que você está pensando quando você presta atenção em como você está se sentindo. Né? Se você sustenta um pensamento que você não está prestando muita atenção nele, porque você está pensando esse pensamento há muito tempo, ou esta linha de pensamento, esse padrão de pensamentos, que é chamado de crença, né? Crença é apenas um pensamento que a gente continua pensando. Mas a gente não percebe que a gente tem cronicamente ali um sentimento atrelado. Por exemplo, um sentimento de insatisfação crônica, né? Eu nem sei quando isso começou. Começou quando eu era criança, quando os meus pais começaram a falar não para mim, para todas as coisas que eu queria. Não, não, não. Eu comecei a sentir aquela insatisfação. Eu olhava ao redor, eu via que eles também eram insatisfeitos, outras crianças também já estavam ficando um pouco insatisfeitas, ou seja, eu me acostumei, né, a esta sensação de insatisfação crônica. E aí, eu acho que isto é o normal. Não, não é o normal, isso é comum, mas não é o normal, né? O normal é o fluir da fonte, o normal é o bem-estar. Só que aí a gente acaba não acreditando, né, que o normal é o se sentir bem, porque muitas vezes, quando eu solicitava este meu bem-estar, né, eu era cortado, eu era podado, né, com muitos nãos ali. Então, a gente acaba aprendendo uma outra coisa. Isso é o comportamento, né, a gente acaba se deixando levar pelo ambiente e acaba criando ali um comportamento, né? A gente fica fazendo quase que parte daquela comunidade. É comum a todos nós ali, né? E às vezes é difícil sair disso, e principalmente porque a gente sabe, pensamento cria realidade, né? E pensamento pensado, cronicamente, cria normalmente uma realidade que, né, normalmente não muda muito, né? Permanece mais ou menos a mesma ao longo dos anos. Então, aquilo vai criando ainda mais em mim um reforço, né? Um reforço de crença, porque eu sustentei uns pensamentos ali, aí, lá atrás, começaram a manifestar na minha realidade, muito parecido com a realidade das pessoas ao meu redor, da minha família, né? Mais ou menos todo mundo ali naquele padrão comum, naquela comunidade. E aí eu me inseri nisso e nisso eu permaneci. Eu falo, bom, é difícil sair daqui, porque isso acontece com todo mundo. E às vezes a gente acaba até se convencendo de que, bom, é assim que a vida é, né? Aí quando vem alguém doidão assim, que nem Abraham, né, que nem corpo físico tem, e ainda fica falando pra gente, não, pera, o ideal, o certo, na verdade, né, o perfeito é você se sentir bem, né, é um pouco difícil acreditar no início. Mas depois, quando a gente começa a perceber que os pensamentos e as emoções estão intrinsecamente entrelaçados,
que a partir do momento que eu começo a prestar atenção, né, em como eu estou me sentindo e começo a perceber o pensamento que eu tenho provoca aquela sensação que eu estou sentindo, o pensamento que eu sustento provoca aquela emoção que eu estou sentindo, quando eu começo a escolher diferente, quando eu começo a escolher abrir mão de um julgamento, por exemplo, eu estou julgando alguém ali, estou julgando alguma situação, estou sentindo aquela sensação, porque eu estou julgando. De repente, eu começo a suavizar meu julgamento, a minha emoção acompanha, meu sentimento acompanha. Nossa, estou me sentindo melhor aqui. Quem nunca, né, soltou às vezes ali né, um pensamento resistente sobre alguma coisa e na mesma hora já começou a se sentir melhor e às vezes logo ali na frente já viu um resultado diferente. Então a gente começa a experimentar este novo. Na verdade, não é novo, né? A gente começa a relembrar, porque quando a gente chegou aqui, a gente chegou com esse conhecimento, com essa sabedoria, né? Mas aí a gente foi conhecendo outras coisas aqui e acabamos, né, que nos envolvemos com essa bagunça toda. E agora a gente está recordando, né? A gente está voltando para o modo do divino humano, né? Ou seja, eu sou divino, né? Meu ser interior, no não físico, minha centelha, minha fonte, projetou uma vida humana. Então, eu sou o divino humano e eu tenho essa capacidade de, através da minha divindade, criar universos, criar mundos, né? A energia que cria mundos está fluindo através de mim. Eu filtro através dos meus pensamentos. Eu vou criando, mas eu vou criando em vibração. Eu vou criando de forma vibracional. Se eu considerar apenas a realidade manifestada como a verdade, como é isso, é assim que a vida é, eu não permito que essas novas criações possam fluir e se manifestar, acompanhar, né? Eu não permito que a minha realidade física acompanhe a minha criação, a minha realidade vibracional, a minha expansão vibracional. Então, permitir as suas bênçãos, permitir que aquilo que você está criando no mundo vibracional, a partir do que você está vivendo aqui, a vida faz você pedir, pode ter certeza, né? Mas permitir que tudo isso flua, né, para a realidade, para que você possa usufruir, né, das coisas que você está criando, é necessário, sim. Tem que, né? Um tem que aí. Tem que prestar atenção na forma como está se sentindo, tem que perceber que pensamento e emoção estão intrinsecamente entrelaçados, e principalmente perceber que é o pensamento que provoca aquela emoção. E uma emoção resistente, né, as ditas chamadas emoções negativas, elas mostram para a gente que o pensamento que eu estou sustentando não é um pensamento alinhado com a mente divina, não é um pensamento que abre as portas, não é um pensamento que permite que as minhas bênçãos possam fluir para a realidade. Então, é o começo. O começo para permitir as suas bênçãos é justamente prestar atenção em como está se sentindo e saber que a partir desse, né, dessa clareza, a partir, né, deste espaço de saber, né, reconhecer o pensamento que está pensando, né, prestando atenção em como está se sentindo, saiba que pode escolher diferente. Escolher é pensamento. Eu não estou falando de decisões. Depois nós vamos falar de tomar decisões. Decisões, né, é um outro lugar, mas eu posso escolher. Eu posso agora não ter a capacidade de decidir, de tomar uma ação, mas eu posso escolher como eu quero me sentir. E isso é um grande, grande primeiro passo. Eu posso escolher como eu quero me sentir, porque quando eu mudo meu pensamento, eu mudo o meu sentir. É só o começo para que você possa permitir as suas bênçãos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo e a gente se encontra semana que vem no próximo vídeo. Tchau, tchau.